Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor. Hoje nós estamos já praticamente na semana do Natal, então nós queremos convidar você a refletir conosco a encarnação do Verbo, o Verbo que carne se fez, que veio então habitar em eterno no nosso coração para nós celebrarmos em espírito e vida a presença de Deus que habita em nosso corpo, alma e espírito, em nossa corporeidade. Nós estamos aqui na Rádio Alvorada, a Rádio da Família, a Catedral do Ar, que nos ajuda a sempre mais a propagar a cultura vocacional, porque Deus nos chama, Deus nos ama e nos envia, e a nossa vocação é salvação para nós e a humanidade. Nesse sentido, nós queremos agradecer a presença da Camila. Seja bem-vinda, Camila, neste nosso programa hoje com temática da encarnação do Verbo, uma temática natalina. Seja bem-vinda. Obrigada, Padre Wendel. Agradeço novamente o convite e fico muito honrada em participar. Também o Vitor, que está sempre conosco, aqui a presença dos seminaristas através do Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Padre. Uma saudação para Camila, uma saudação para todos que nos acompanham, seja pela Rádio Alvorada, seja pelas mídias sociais. Amado coração, vamos juntos pedir ao bom Deus para que, através da oração vocacional, muitos se sintam chamados, muitos se sintam realmente amados e escolhidos para celebrar a realização, a plenitude da sua vida, que é a vivência da vocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Juntos rezemos a oração vocacional. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Nossa saudação particular a todos vocês que todos os sábados durante este ano esteve celebrando conosco o ano jubilar, mas também refletindo a importância da nossa vocação, porque juntos queremos sempre mais intensificar esta presença do chamamento de Deus em nossa vida, que vai nos conduzindo sempre mais à plenitude do nosso ser. De modo particular, agradeço a minha família, que sempre está conectada, nos acompanhando nos programas vocacionais, a todos de Prado Ferreira, que estarei celebrando com vocês o Natal do Senhor, também agradecendo o Padre Mauro pela oportunidade de poder celebrar na comunidade São João Batista esta celebração que é para nós então a encarnação do Verbo, Deus que se faz pessoa, persona, que caminha conosco e veio na nossa carne para a redenção do nosso ser. Então, a gratidão a todos vocês que estaremos juntos celebrando esta realidade em nossa vida, em nossa existência. A voi tutti amorevoli cuori, que te acompanha no ogni sabato com questo programma vocazionale. Oggi parleremo, meglio dire così, sulla importanza della incarnazione del Verbo, il Natale, la nostra vocazione, che è una vocazione per la gloria, una vocazione che nacque sempre nella incarnazione del Verbo, che ci induca e ci conduce sempre a celebrare la redenzione, la salvezza. Amados corações, então, como eu disse,
Hoje nós queremos aproveitar, né? Estamos no último domingo do Sacramento do Advento, mas como nós não teremos a oportunidade de estar falando e celebrando com você o Natal do Senhor, porque será agora nesta semana, eu gostaria então de que nesse nosso programa pudéssemos falar, partilhar sobre a importância do Natal. A encarnação do Verbo, né, ou como nos diz o Desan, este biblista e liturgista de Roma, o Verbo carne se fez, nas palavras da tradução do prólogo de João. Nós somos chamados então a entender que Deus se faz carne, Deus ele se faz pessoa, se faz persona, ele habita a nossa corporeidade para que nós sejamos salvos. Então, é profundo como quando nos diz Leloup, fazendo uma analogia da estrela de Davi, uma ponta para baixo é a encarnação do Verbo, Deus que se faz homem, Deus que caminha conosco, Deus que se faz um com o nosso coração, e a outra ponta para cima tem um único sentido, que é nos levar a ascender a nossa corporeidade à participação da sua glória. Por isso, quando nós contemplamos Jesus na manjedoura, como nos dizia Santo Ambrósio de Milão, envolto em faixas, já contemplamos este menino, este Jesus ressuscitado. Ali já está o encarnado, mas também o ressuscitado. Por isso a presença das faixas que envolvia o menino Jesus já são as faixas da ressurreição. Eu gosto muito desta interpretação de Santo Ambrósio, né? Que passou na iconografia, na história da Igreja, como sinal mesmo de um Natal para celebrar a redenção. Por isso, celebrar a encarnação é celebrar a redenção, porque tem um escopo pascal também, né? Nas palavras de Santo Ambrósio de Milão. E nesse sentido, cada um de nós somos chamados também a olhar para a nossa vida, o que precisa ser redimida para celebrarmos realmente esta encarnação. Aonde na nossa história-vida precisa ser ressignificada, transfigurada, esta presença de um Senhor que vem ao nosso encontro para que nós celebremos, possamos sair da obscuridade para a luminosidade. O Natal do Senhor, ela está na história da humanidade, ela está situada na Saturnália, né? Quando os romanos saíam para celebrar justamente a transfiguração diante do Solis Invictus, né? O sol da vida, o sol invicto que nos traz a vida, a eternidade. Então eram dias de saírem pelas ruas de Roma com elementos de transfiguração do espaço, mas também do próprio corpo, da própria pessoa, da própria realidade. Às vezes havia até mesmo trocas de personagens, né? O escravo se tornava naquele momento uma pessoa importante, e a pessoa de destaque assumia um outro papel, tudo para dizer que na celebração da vida, da luz, nós todos estamos no mesmo patamar de igualdade, porque celebramos a luminosidade. E nesse sentido, nós vamos ver com Hipólito de Roma esta presença afirmando o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, que depois foi então firmando-se na Igreja a presença do Natal do Senhor. O Vitor esteve lá, eu mostrei para eles aonde nasceu, por exemplo, os formulários da vigília de Natal, né? As calendas de Natal, que foi ali no Circo Máximo, na Igreja
bem pertinho do Fórum Imperial, entre o Fórum Imperial e o Circo Máximo. Então o Papa se reunia sempre ali à noite, fazia uma vigília, rezava e às vezes ia a pé, né, quase que sempre a pé, até a Santa Maria Maggiore, e ali com orações que eles mesmos criavam, cantos e tal, refrões orantes, foi nascendo a missa da vigília, chamada Missa do Galo, né, porque é sempre celebrada à noite, né, nesta virada do 24 para o 25. Era um momento de espiritualidade e retiro do Papa que ele então intensificava. E dali surge esta tradição de nós celebrarmos esta espera do Senhor e a certeza de que Ele está em nosso coração. Nesse sentido, então, queria pedir para Camila cantar para nós esta glória que Deus nos ajuda a celebrar quando nós celebramos a presença do Verbo encarnado. Como eu disse, Ele desce à nossa realidade, se encarna, se faz um de nós, para nós também sermos glorificados na sua glória. Vinde, cristãos, vinde a porfia, hinos cantemos de louvor, hinos de paz e de alegria, hinos dos anjos do Senhor. Glória in excelsis Deo. Foi nesta noite venturosa do nascimento do Senhor que anjos de voz harmoniosa deram a Deus o seu louvor. Glória in excelsis Deo. Vinde juntar-vos aos pastores, vinde com eles a Belém, vinde correndo pressurosos, o Salvador enfim nos vem. Glória in excelsis Deo. Estamos celebrando a glória do Senhor hoje no nosso programa vocacional, do Senhor que vem habitar em nosso coração. Recordo aquilo que escreveu Henrique de Souza Alain, que os primeiros cristãos queriam entender aonde Deus habita, aonde Deus está no nosso corpo, no nosso ser, na nossa carne. E então, segundo as pesquisas de Henrique de Souza Alain, nós vamos compreender que o Pai, como ela escreve, e assim acreditava os primeiros cristãos, que foi passando também e chegou até nós, o Pai sempre habitava na fonte da vida, no corpo que é 4 dedos abaixo do umbigo. Então ali é a fonte da vida, a sinergia, a presença da força vital é onde Deus está. Depois o coração, a cardia, é onde está e habita o Filho, que é esta presença, esta imagem do Pai para nós, e que Ele vem no Natal intensificar e fazer do nosso coração manjedouro. Então Deus, Filho, habita no coração e o Espírito habita nos pulmões, no respirar, expirar. A dinamicidade da vida se faz nos pulmões. E então os primeiros cristãos acreditavam que a Trindade mora
habita em nós. Nós somos a Shekinah da Trindade no mundo. Como que nós compreendemos isso? Celebrando o Natal, né? Nós somos essa tenda, esta Shekinah de Deus no mundo, aonde Ele quer morar, habitar em nós. E só compreendemos e celebramos quando nós acolhemos o menino Deus em nosso coração. Por isso, então, hoje o nosso programa vocacional quer convidar você, convidar o seu coração a celebrar esta presença de Deus em sua vida, recordar as experiências da celebração do Natal. Eu até gostaria de fazer esse convite agora a Camila e ao Vitor. Quais as experiências significativas de Natal que vocês vivenciaram? Eu me recordo muito de quando eu era criança, nós íamos sempre na casa do meu avô, que já está no céu também, a minha avó, e era uma semana, né? Tipo, antes do dia 24, já uma semana de preparação, família italiana e tudo, né? Se reunia todos os meus tios, tias, na casa do meu avô, se matava um boi, inclusive, no sítio, e então ali reunia todos para preparar o Natal, né? Preparar esta chegada do menino Deus. E uma coisa que marcou sempre nessa experiência, que meu avô e toda a família parava meia-noite para acompanhar a missa do Galo, que era transmitida pela Rede Globo. Então todos nós parávamos, né, no auge da festa ali, começando, parávamos para participar da missa transmitida, e depois vinha a ceia, e aí continuava os festejos, né? O que ficou disso? A fé do meu avô, né, da minha avó e toda a família que parava o que estava fazendo para escutar e celebrar ali através da TV a Missa do Galo, essa encarnação. Eu acredito até que muito da minha vocação vem dessa celebração, desta fé do meu avô, da minha avó, da família. E depois, então, uma vez que você escuta, participa desta realidade espiritual, aí sim podemos fazer a ceia de Natal. Eu me lembro muito isso, né? Não sei vocês, o que vem na memória afetiva sobre quando falamos do Natal? Bom, o Natal sempre foi muito significativo para mim, porque eu nasci dia 19 de dezembro de 1983. Então ontem eu fiz 42 anos. E assim, eu fui batizada no dia de Natal. Fui batizada com 6 dias. Então minha avó e meu avô, os pais da minha mãe, que foram meus padrinhos, já estavam em casa, né, para me receber, para minha chegada e para essa festa do batizado, do meu batizado. E assim, desde lá até hoje, eu nunca passei o Natal fora de família, assim, sempre. A minha experiência quando criança é muito parecida com a do senhor. Também meus avós moravam no sítio e a gente era louco para ficar lá junto com eles, porque a gente amava ficar no sítio. E a minha mãe tem ela e mais uma irmã que era da mesma idade, e os filhos da irmã da minha mãe eram da mesma idade de mim e da minha irmã. Então a gente brincava muito junto, a gente não via a hora de chegar o Natal pra gente ir na casa dos avós e brincar com os primos. E os 2 irmãos mais novos da minha mãe eram pequenos, então a gente brincava com eles também. Era uma festa, assim, né? Não dava para assistir a Missa do Galo porque minha avó não tinha televisão na época. E eles dormiam muito cedo também. Aí eles aproveitavam mais o dia 25, né? O dia 25 meu avô também matava porco, matava... Sim, né? Um dia eu fui inventar... Nunca me esqueço disso. Eu tinha 5 anos.
eu falei pro meu avô, eu vou lá que eu quero ver o senhor matar porco. Não vai. Meu avô era italianão, bravo também. Não, você não vai, não. E eu teimosa, né? Aí, não, eu vou porque eu quero ver, porque eu quero ver matar porco, que não sei o que. Gente do céu, eu fui, mas nunca mais na minha vida. É um sofrimento. Gente, olha, e aquilo tá na minha mente. Pelo menos não virou vegetariana, né? Aquilo tá na minha mente até hoje, mas no outro dia eu comi do mesmo jeito. Mas sempre foi muita festa, assim, até hoje, né? Eu não tenho mais os meus avós, a minha avó é viva ainda, mas ela mora bem longe, mora em Minas. Então a gente se reúne com os familiares daqui de Londrina mesmo, né? Que a família do meu esposo, do Edivaldo, também é bem grande, então tem bastante primo. E também sempre festa e muito significativo o Natal pra mim. Eu amo o Natal. Sim. Bom, Natal sempre foi uma época boa, né? Porque é época de ganhar uns presentes bons. Brincadeiras não creio que eu sou eu nunca ganhei 2 presentes, tá? Eu nunca ganhei 2. Só ganhava 1. Brincadeiras à parte, né? Não podia fugir dessa. Natal sempre foi a celebração, minha festa preferida, assim, no ano. Porque, basicamente, até hoje, assim, é difícil desassociar a palavra Natal de família. Eu já sou mais jovem, né? Não tão mais jovem, né? Acho que 10 anos mais novo que vocês. Mas na minha família sempre também, mesma coisa. A importância de estar em família. Todo mundo, assim. Eu tenho memórias muito vívidas da minha infância, minha primeira infância, assim, ou na casa de uma avó ou na casa da outra avó. Então era sempre reunir os primos, minhas 2 famílias próximas, meu núcleo familiar próximo não são grandes, né? São 3 tios de um lado, um de outro. Mas 2, né? De um lado, um de outro. Mas a gente sempre dava um jeito de ou na casa de uma avó ou na casa de outro. Então era sempre um momento de harmonia. Era mais do que eu falei brincando a questão do presente, mas sempre foi muito mais a questão de estar todo mundo junto numa união, numa unidade, todo mundo fazer o esforço de estar todo mundo ali. Então eu sempre tenho as memórias assim de saindo da minha casa, indo pra casa da minha avó, aí eu vi aquela movimentação de família que a gente até brinca, que é uma família de farofeiro, porque todo mundo juntava prato, juntava talher, um fazia frango, outro fazia salada, outro fazia não sei o que. E todo mundo jantava lá e comia. E tem algumas memórias boas, que sempre tinha um canelone gostoso, e eu gosto muito de massa. Sempre tinha uma lasanha gostosa, sempre um frango gostoso. Obviamente, nos primeiros anos, eu não fazia a identidade com Jesus, né? Porque era muito novo, sempre fazia alusão com o Papai Noel. Mas depois que eu fui notando que era sempre isso. Ir na missa, todo mundo junto, todo mundo ali, e depois todo mundo na casa de alguém para celebrar. E também na minha família sempre foi 2 dias de Natal, né? Não só o dia 24 como o dia 25. Sempre dia 24 com uma família e dia 25 com outra, porque basicamente era isso, né? Natal não pode se passar longe da família. E até hoje eu já arranjei confusão em casa, de gente querendo marcar a viagem. Não, um vai antes, um vai no dia 22, o outro vai dia 26. Eu falei, não, Natal é junto. Ou é todo mundo lá ou todo mundo aqui. Não pode separar. E até hoje, eu, minha irmã e minha mãe, não importa se tá só nós 3 ou se tá com algum parente ou com alguma coisa. Os 3 tem que estar junto. Natal é lei. Ir na missa, onde esteja, na praia, em algum outro lugar, ir procurar o horário, ir na missa e depois comemorar o Natal junto. Não importa. Hoje a gente não faz tanta questão de precisa de um frango, precisa de alguma coisa grande. O que a gente faz questão é estar os 3 juntos. Celebrar a presença de Jesus em família, né? Celebrar a noite santa em família nos faz realmente recordar que o Natal é a presença da redenção, é a presença de Jesus que está no nosso coração. Vamos ouvir então com a interpretação da Camila, esta noite santa, noite feliz. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor,
pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Nós estamos envolvidos neste clima do Natal, do Senhor que vem ao nosso coração, para juntos sermos Hamartia Fux, que é o que nos diz o Evangelho do prólogo de João, versículo 8, chamados como Cristo a sermos testemunhas da luz, sair das dinâmicas obscuras, das dinâmicas que não favorecem uma celebração da vida com harmonia, com alegria e paz, para nós celebrarmos a luz, a luminosidade anunciada no dia 13, no dia 13 de dezembro, na celebração de Santa Luzia, que é essa presença da luz que vem. Então agora no Natal nós intensificamos e realmente celebramos esta luz, não que vem, mas que está em nosso coração. E então nós somos chamados a sermos estas testemunhas da luz para os povos que ainda caminham nas trevas. Tanto é que um dos símbolos que nós utilizamos no presépio da catedral este ano é o farol, né? Onde você está navegando em alto mar, na obscuridade, e às vezes somente a luz das estrelas que brilham aquela imensidão, aquele infinito, nós temos o farol, o Cristo, que nos atrai para celebrar e sairmos destas dinâmicas de obscuridade para a celebração da sua luminosidade redentora. Por isso que na nossa cidade, né, onde nós estamos, sempre a presença da luz, né, o brilho, esse brilho artificial que quer nos recordar o brilho eterno que porta Jesus na manjedoura, frágil, menino, mas ali está a nossa salvação, o brilho da eternidade reservado a cada um de nós. Eu queria também continuar perguntando para vocês, assim, algum Natal que marcou a história, a vida de vocês, que vocês falam, nossa, aquele Natal para mim foi muito significativo. Bom, eu tive um Natal bem significativo, sim.
é meio triste, mas vou ter que falar, né? Foi quando a minha mãe estava internada no hospital, né? Que daí ela ficou internada no final do ano. Minha mãe teve câncer, né? E aí ela teve o quadro piorando bem no finalzinho do ano. E bem no dia 24, porque assim, eu sempre cantei na igreja, né? E eu sempre cantava dia 24. Porque assim, lá na paróquia que eu participava, na paróquia Santo Antônio, lá no Jardim Bandeirantes, essas missas festivas, né, dia 24, Páscoa, reuniam-se todos os grupos pra gente cantar. Então a gente ia, todos os cantores assim que pudessem participar naquela missa, iam participar. E naquele ano a minha mãe estava internada, só que daí eles liberaram para ela ficar um dia em casa, porque ela não ia conseguir ficar muito tempo assim, né? Teria que ficar no hospital. E naquele ano ela foi para casa. E aí eu lembro dela falando, não, e a gente não queria sair de perto dela, né? Ela, não, vai na missa, vai cantar. E sempre me incentivando a participar. Aí a gente se arrumou e foi cantar na missa, meu pai ficou com ela e depois a gente voltou, né? Então essa foi um Natal bem marcante, assim, triste, né? Mas bem marcante pra mim, eu não me esqueço desse Natal. E natais, assim, felizes, todos os meus natais, assim, são felizes. Eu, tirando esse, né, que a gente estava passando por uma tribulação, assim, eu gosto muito de aproveitar bastante o Natal. Então, eu gosto... A gente vai na missa do dia 24 e depois a gente faz a ceia e eu gosto de ficar acordada até 4 horas da manhã aproveitando assim, e no outro dia acordo cedo e aproveito também. Sim, eu gosto bastante do Natal, aí eu aproveito todos. Eu vou na linha da Camila. Primeiro pra falar que também eu sempre aproveitei muito bem meus natais, assim, então o fato de estar com a minha família, eu sou um cara que gosto muito de estar com a minha família. Sempre aproveitei muito. Eu tenho muitas memórias picadas dos meus natais pequenos. Eu tava lembrando agora quando você cantava do Natal, quando eu era bem pequeno, devia ter uns 4, 5 anos de idade, que eu ganhei um carrinho de corpo de bombeiro. Às vezes essas memórias simples, mas voltam, né? E causam uma memória boa. Mas marcante tenho que falar de um. Vai parecer triste também, mas no final vai terminar bom. Como vocês sabem, meu pai morreu muito próximo do Natal. Meu pai morreu 12 dias antes do Natal. Então, e por coincidência ou não, já falei nesse programa, eu entrei no seminário pouco tempo depois. Então eu já estava decidindo a entrar no seminário, então já era um Natal que já tinha tudo para ser especial e acabou sendo por outros motivos, assim. Mas eu lembro que quando foi um Natal estranho, sendo sincero, assim, porque... Eu que sempre gostei de estar, pelo menos com meu pai, minha mãe e minha irmã, não estar meu pai, foi estranho, foi esquisito, assim. Mas eu também saí desse Natal, quando passou o Natal, uma percepção, assim, de que a vida continua. Porque no final das contas, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que a pessoa que passou sempre está com a gente. E foi aquele momento que eu percebi, assim, não, minha família ainda está aqui, a gente ainda está aqui. E foi um momento que tinha tudo para ser triste, mas foi um momento muito feliz. De fazer memória, de lembrar de que eu já era um momento que eu estava indo para dar minha vida para a igreja. Então foi muito marcante por isso, porque parecia antes, a prévia, eu sentia muito que poderia ser um Natal triste. E na verdade, quando passa o Natal com tudo que aconteceu, foi um momento extremamente feliz, um momento de estar unido, de estar em família. E de perceber que na verdade o Natal é isso, né? Às vezes as pessoas falam muito, o ano novo é um novo começo, eu não sei o que. Não é. Pra gente que é cristão, a Páscoa é o renascimento, é a ressurreição do próprio Cristo. E o Natal, como o padre já falou aqui, é o momento que a gente lembra do Jesus nascendo, Jesus que está com a gente. E é um momento que é isso, que Jesus se manifesta na nossa vida e a gente tem que lembrar disso. O Natal eu acho que eu tenho certeza que pra gente que é católico, o Natal tinha que ser muito mais valorizado do que é perto do Ano Novo. Até mesmo porque o Ano Novo para nós começa no primeiro domingo do Advento, né? Então até
a celebração de Cristo Rei, né, toda a glória do Cristo, e na presença do serviço das forças orgânicas e vivas da nossa comunidade, que são os nossos leigos, é o encerramento, o coroamento do ano, né, para nós celebrarmos o novo ano com o sacramento do Advento. E o Natal, então, vem trazer esse momento de glória, de resplandecência, porque nós celebramos a salvação que se encarnou e se faz peregrino conosco. Por isso, até esse ano, vamos testemunhar o fechamento do ano jubilar, o ano da esperança que não confunde, porque nós queremos ser sempre esses peregrinos com o coração cheio de esperança e glória que o Natal nos oferece. Para mim, um Natal significativo foi quando eu estava, o primeiro Natal na paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Centenário do Sul, porque foi aonde nós batizamos dentro do presépio. Nós montamos a pia batismal. O presépio era uma continuidade da pia batismal. Não sei se eu me bem falo. Sua cara. Então a fonte que esgorgava de Jesus menino caía dentro da fonte batismal, né, da pia batismal. E ali a gente foi o primeiro como pároco, aquilo me marcou bastante, que é fazer um batismo no dia de Natal, imergindo dentro do presépio, vamos dizer assim, que foi uma inspiração até do Padre Bach, quando eu era seminarista ainda da filosofia. Ele montou lá na igreja de Bela Vista um presépio dentro da água. Aquilo me chamou muita atenção. E daí eu tive essa ideia no primeiro ano lá em Centenário de batizar a criança dentro do presépio, né, na água, assim. Depois, um outro Natal significativo foi quando o primeiro Natal ali em Treviso, quando eu fazia pastoral. O Vitor conheceu lá Mazerada Supiave, porque lá é diferente, não é como nós, né? O Natal na Itália se celebra a vigília, é muito solene, né? Inclusive toda a solenidade, tudo aquilo que você espera e tal, né? Bem celebrado, com coro e tal, muito, muito solene. Depois da celebração, ali em Treviso, tem o costume de tomar vinho quente com panetone, né? Aí depois todo mundo vai para casa, não tem ceia de Natal. Inclusive, o jantar do dia 24 é uma sopinha, uma minestra que eles falam, né? Bem ralinha, com pão, um pedaço de pão e no máximo uma fruta e só. Aí no dia de Natal, sim, aí é 4 horas de almoço e não sei o que, daí a janta. Um dia eu lembro que nesse primeiro eu não sabia muito bem como que era, né? Então nós fomos, a vigília foi bem celebrada com aquela solenidade silenciosa e tudo. E no dia de Natal eu passei mal, porque eu não sabia que os italianos ficavam quase 4 horas praticamente almoçando. Altas e tal. Memórias. São memórias. Que o afetivo passa pelos alimentos também, né? Sim. E eu com saudade de casa, da diocese, da celebração e tal, numa outra realidade, com muito medo, que eu não sabia falar direito o italiano, ainda mais num dialeto, o Vitor viu lá que é bem complicadinho, mas acabei então compreendendo, né? Você está em outra cultura, celebrar o nascimento, a mesma celebração festiva, solene que a gente tem aqui no Brasil, em toda parte do mundo, né? A acolhida de Jesus, né? E eu me lembro dessas duas experiências significativas, a experiência do primeiro Natal
como pároco, né, super realizado, feliz, né, celebrando a imersão das crianças, né, no presépio, mas também esse Natal da nostalgia que foi lá em Treviso, né? Então, assim, para dizer que cada Natal sempre traz algo diferente para nós, né? Na nossa família também nós fazemos questão de estarmos juntos, mesmo que às vezes eu celebrava na comunidade, ou os meus pais iam celebrar comigo, ou então terminava e já corria para estar com eles, né? Minha mãe gosta de preparar umas comidas, não é ravioli, é colidiones, que é uma comida própria da família dela, que veio da Sardenha e tal. Então é sagrado todo Natal a gente comer colidiones e tal, né? Então são experiências afetivas que marcam e nos faz garantir que o Natal é em família, né? O Natal é a celebração da família, é a celebração desta glória de Deus que se faz no menino Jesus. Mais alguma experiência que vem assim no coração da comunidade? É que todos os meus natais, quase todos, né, passam pela missa, então não tem como desassociar uma coisa da outra, porque praticamente o meu Natal começa na missa e depois prolonga. Às vezes tem missa nos 2 dias, às vezes só no dia 24. O Vitor tá na catedral ali, né? Agora, as missas agora tem Dom Jeremias, antes era esporadicamente tinha um bispo. Mas o pessoal da catedral, eles têm bastante esmero com a missa do Natal, assim. É uma das missas que eu mais gosto do ano, assim. Todo mundo também sabe que a missa que eu mais gosto é da Páscoa, não tinha como ser diferente. Mas a missa do Natal é bem simbólica, exatamente por isso, porque ao mesmo tempo que ela é solene, ela é alegre numa alegria da pureza, porque se remete ao menino que veio da manjedoura, então o presépio, as árvores de Natal sempre, que às vezes antes ficava no presbitério, agora fica lá no fundo, então todas as minhas memórias de Natal se remetem à catedral, se remetem a meu pai cantando às vezes, se remetem a eu pequenininho lá participando. Então é sempre bom fazer essa memória, porque também nesse Natal estarei de novo na catedral, né? Então eu acho importante lembrar que na origem lembrando que o Natal é uma festa de família, uma festa de estar em família, como a família está unida dentro da igreja. Às vezes me causa uma tristeza, fica aqui a reflexão às vezes eu acho que a missa de Natal, ela podia ser mais cheia, e às vezes a gente repara que ela não é tão cheia, né? Porque o povo quer ficar preparado. Às vezes me assusta o fato das pessoas lotarem uma missa do dia 31 de dezembro e, surpresa, não é uma missa solene, a de 1º de janeiro do dia 31 não é. Mas e a do dia 24 e a do dia 25 ter poucas pessoas, assim. Sim. Então é uma reflexão, mas na minha família vindo de família católica, né? Então é importante lembrar e fazer memória, que as minhas memórias sempre passam. Seja aqui, ou fazendo um adendo, quando a gente ia pra praia em Camboriú também, lá lotava, porque a igreja é pequena, mas sempre Natal começar com a missa, e depois o andamento da festa, mas colocar sempre Cristo em primeiro, né? Em primeiro lugar. Eu acredito que... Eu vou falar uma coisa aqui, porque às vezes eu já escutei de algumas pessoas, assim, são poucas, mas... eu não gosto de Natal, porque isso aí é só comideira, né? E o povo, às vezes, fala, tem que passar em família, às vezes até tá brigado e só passa o Natal no dia 26, tá? Mas eu não concordo muito com isso, sabe? Comideira, porque a gente tá se reunindo. Mas a gente come bastante no Natal, é bom. É a partilha. Não tem como, porque daí a gente fala, cada um leva um prato. Sim. Se a gente reúne todo mundo, vai dar comideira mesmo, né? Não tem jeito. E assim, essa parte, né, o povo tá brigado, mas não tá brigado, todo mundo tá ali porque quer, né, quem não quer, não vai. Então eu não concordo muito com essa ideia aí de algum povo, e eu gosto do Natal. Muito bem, para nós encerrarmos o nosso programa, uma mensagem para quem está nos acompanhando de Natal, o que vocês diriam
para as pessoas que estão nos ouvindo e também nos acompanhando através das mídias sociais. Bom, eu vou primeiro então. Vamos lá. Acho que como a gente falou aqui, nunca esquecer de qual é o centro. Às vezes parece banal vindo de um seminarista, né? Mas é algo que a gente não pode esquecer, que a nossa vida vem do próprio Cristo e volta para o próprio pro Cristo. Esse ano, fazendo aqui lembranças já do ano, que foi um ano muito importante para mim na questão dei muita formação para estar aqui. Então acabei indo muito a fundo nessa questão de saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, na questão da vocação. E o Natal é um momento assim que é importante para lembrar disso. Lembrar que quando o menino Jesus nasce, não é só ele que está nascendo ali, é toda a nossa base da nossa fé e para onde a gente está vindo, para onde a gente vem. Então estar em família é importante exatamente para isso, de lembrar que a nossa família é um caminho também para o próprio Cristo. Então tudo isso para levar a mensagem final, que é a gente não esquecer nesse Natal. Eu falei brincando aqui no começo da questão dos presentes, porque a gente acaba se perdendo muito nessa questão dos presentes, da árvore de Natal, tem todo o simbolismo, mas a gente se perde. A gente não pode esquecer que o Natal é um momento de lembrar o próprio Cristo, lembrar o próprio Cristo e lembrar que a nossa vida caminha para isso. Então não vamos esquecer que Jesus está aqui, Jesus está presente, que um Jesus que a gente sempre lembra o nascimento dele todo ano. E vamos caminhar para isso, caminhar em família, caminhar para essa vida em Cristo. E um Feliz Natal para todo mundo que está nos acompanhando e que nos acompanhou durante o ano inteiro aqui. Também desejo Feliz Natal a todos, e a mensagem também é que o significado do Natal é Jesus, né? Jesus na nossa família. Por isso que a gente se reúne todo Natal em família para celebrar, né? E o significado que a gente tem que levar para a nossa vida. Então, estarmos em família, em união, sempre quando um precisar, o outro está ali apoiando nessa data tão maravilhosa, importante, né, dentro da nossa igreja e particularmente também na minha vida, que é muito importante. Então, celebrar esse Natal bem celebrado, né, na missa, nas orações, e essa mensagem que eu quero deixar. Feliz Natal a todos. Eu recordo o tropário bizantino de Acatistos, que nos diz: todos somos chamados a contemplar a Theotokos, Nossa Senhora, Mãe de Deus, que segura em seus braços seu filho recém-nascido, para nós então celebrarmos a nossa salvação. Seja essa a mística do Natal, seja esta a mística da nossa vida, da nossa história, para juntos sempre termos Jesus em nosso coração, em todos os lugares onde nós estivermos, em família, na igreja, que é a nossa grande família espiritual, mas também aonde ainda Ele não chegou, que nós possamos ser portadores da sua luz, da sua salvação. Um Santo Natal a você, a sua família, e que nós possamos sermos esta Hamartia Fux, ou seja, testemunhas da luz salvadora que é Cristo Jesus. Um Santo Natal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e um beijo no seu coração. Celebre o Natal portando a luz redentora que é salvação para toda a humanidade. E ficamos então com esta última canção interpretada pela Camila. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, ó vinde até Belém. Vede nascido vosso Rei eterno, ó vinde adoremos,
Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos o Salvador. Humildes pastores deixam seus rebanhos e alegres acorrem ao Rei dos céus. Nós igualmente, cheios de alegria, ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos o Salvador.